Na década passada, Londres começou a sofrer com a falta d'água. A cidade é perto do mar, por isso a solução escolhida foi construir uma usina de dessalinização. A obra custou R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas desde 2010 garante água para 1 milhão dos 8 milhões e meio de londrinos. E para driblar os custos da energia gasta no processo, a usina utiliza biodiesel feito a partir do óleo de cozinha dos milhares de restaurantes da cidade. Esse é apenas um dos muitos exemplos das formas de reuso e reutilização de água que vem sendo encontrados mundo afora. Para conversar conosco sobre esse tema, nós recebemos Daniel Santana, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, a UNB. Daniel, obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço o convite. Vamos começar explicando para as pessoas, afinal, o que é o reuso da água, essa proposta que está sendo agora enfaticamente defendida por todos, né, como uma solução para essas crises hídricas que nós temos vivido. Reutilizar a água significa que você vai pegar uma água que foi utilizada, em grande parte uso doméstico, tá? Você vai passar essa água para um processo de tratamento para estar utilizando novamente, ou para abastecimento público, ou para usos não potáveis. O reuso de água, ele se dá em dois níveis, a nível municipal e a nível da edificação. A nível municipal, o reuso, ele vai estar captando o efluente, o esgoto doméstico, tratando esse efluente e utilizando essa água novamente para estar abastecendo pequenas comunidades ou partes da cidade, numa linha de distribuição de água diferente, separada da rede de água potável. Existem também sistemas prediais de água não potável, que vão estar captando esses efluentes, ou parte do efluente, para estar tratando e utilizando novamente no mesmo edifício em fins não potáveis. Eu vou dar um exemplo. Um edifício residencial, ele pode captar as suas águas das lavanderias, águas dos chuveiros e lavatórios, tratar essa água e reutilizar nas descargas sanitárias, na irrigação, na lavagem de roupas, veículos. Qualquer uso onde não haja o risco de contaminação pelos usuários. Agora, esses processos demandam uma adequação dos prédios e casas para que isso seja feito, né? Porque tem que ter tubulações diferentes para essa água passar, não é não? Perfeito. A nível da edificação, vai exigir uma rede de coleta separada, distinta, e uma rede de distribuição dessa água tratada separada da água potável da concessionária. Isso é importante para garantir aí o bem-estar e a saúde dos usuários, né? Então, exige um certo nível de adaptação predial, o que muitas vezes pode inviabilizar, né? Outra possibilidade a nível municipal ou na escala urbana, se você tem uma nova região, uma expansão urbana que vai estar sendo construída, um bairro, né? Um bairro, por exemplo, você pode já estar criando uma rede de infraestrutura que vai coletar esse esgoto, vai ter uma estação de tratamento que vai tratar esse esgoto a um nível, pode ser potável ou não potável, e vai estar com uma rede separada, no caso de não potável, para estar abastecendo de uma maneira desagregada da rede de água potável. Nós podemos também estar uma modalidade de reuso de água indireto potável. Qual seria a diferença? Eu vou dar um exemplo. Aqui no Distrito Federal, em Brasília, nós temos 2 estações de tratamento de esgoto no Lago Paranoá que lançam efluentes tratados no lago. Esse grande lago serve como uma lagoa de estabilização e nós estamos, na verdade, captando essa mesma água do lago e utilizando para abastecimento urbano, abastecimento potável. Isso é uma forma de reuso indireto potável. Indireto porque o lago está recebendo esse efluente tratado e ele vai estar, aí, na verdade, servindo como uma lagoa de estabilização para melhorar a qualidade desse efluente. Existem alguns cuidados. Tá? Essa qualidade da água do lago ela precisa ser monitorada. Não apenas a qualidade biológica, mas química também. Tá? Nos esgotos nós encontramos aí traços de antibiótico, tá? De remédios, enfim. De uso controlado, de uso por exemplo, controlado, né? E é um processo que a estação de tratamento de esgoto e nem a estação de tratamento de água prevê a sua remoção. Para remover, seria necessário aí a dessalinização ou osmose reversa.
E são processos caros, esses dois? São processos caros, que exigem um grande consumo energético. Evidentemente que, quando a gente começa a falar um pouco sobre dessalinização ou osmose reversa, existe aí um certo nível de investimento e, ao mesmo tempo, são sistemas que vão gerar um consumo energético elevado. Então, já existem diferentes pesquisas ou estudos de caso de sucesso que estão tentando baratear um pouco o sistema e reduzir um pouco aí o consumo energético, utilizando, por exemplo, painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica a partir do sol. Tornando assim essa usina autossustentável do ponto de vista da energia, né? Reduzindo o impacto, reduzindo um pouco o consumo energético. Eu vou dar um exemplo. A Nordeste brasileiro tem um caso, um estudo que foi realizado, né, foi implementado, de uma estação de dessalinização que aproveita a água do lençol freático, uma água salobra, tá? E esse sistema de dessalinização trabalha com painéis fotovoltaicos. Ele é um sistema menor, que é para a comunidade carente, tá? E utiliza painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica. Foi feita uma análise custo-benefício, identificou-se que, na verdade, saía mais barato trabalhar com a dessalinização nesses pequenos povoados, isolados da rede, do que você trazer uma nova rede ou implementar uma estação de tratamento de água no local. Com base no reuso, por exemplo. Com base ou no reuso ou na osmose reversa. Nós podemos, na verdade, trabalhar com reuso nas pequenas comunidades também, que é um sério problema de saneamento. Né? As estatísticas demonstram aí que aproximadamente 80% do país ainda não trata todo o seu esgoto. Isso é um problema sério. Então, existem soluções práticas de custo baixo, onde você está trabalhando aí com uma vegetação natural, que a gente chama de wetlands em inglês, né? Wetlands construídos, leitos cultivados, que vão estar promovendo o tratamento do esgoto. Esse esgoto tratado pode ser lançado num corpo receptor, num córrego, o que seja, ou você pode estar realizando uma desinfecção desse efluente e reutilizando. Então, para pequenos municípios com uma população pequena, onde é inviável implementar grandes estações de tratamento de esgoto, essa é uma solução alternativa. Falando em soluções alternativas, a gente queria comentar com as pessoas aqui, os nossos espectadores, alguns dos exemplos que nós temos no mundo de tecnologias para reutilizar a água de várias maneiras. Na Austrália, por exemplo, as usinas de dessalinização em Perth, né, que é uma das cidades maiores do país, produz 45 bilhões de litros por ano e 21 bilhões de litros são tratados e reutilizados por ano naquele país, 13,5% do total. Nós estamos muito longe disso ainda, né, professor? Olha, se a gente for ver a Austrália, ela, na verdade, tem um sério problema de estresse hídrico, tá? Evidentemente que essa não é a única solução que esse país adotou. Não apenas Perth, New South Wales, tá? Mas o governo vem fazendo investimentos, tá? Para controlar o consumo de água, pelo meio do uso regiões racional. Muito áridas lá. Muito né? áridas. O continente central não tem muita água. É um grande deserto. É um grande deserto. Então, eles captam a água da chuva, eles aproveitam essa água da chuva em fins não potáveis nas edificações. O próprio governo estimula o reuso de água, como, por exemplo, desviar a água da máquina de lavar roupas para uma irrigação subsuperficial. É reuso também, né? E, evidentemente, nesse caso, ao meu ponto de vista, seria uma última instância, dessalinização da água do mar para abastecimento público. A gente vê aqui no próximo caso que não é problema só em países desenvolvidos, já estão sendo feitas experiências de sentido. Namíbia, na África, que também é um país cercado por 2 desertos, inclusive um deles se chama Deserto da Namíbia, né? Há 50 anos já trata os esgotos para transformar em água potável. Né? Perfeito. Mistura água de descargas e pias, a água pura que vai nas torneiras. Esse processo não envolve um risco à saúde do consumidor? Não tem. Olha, na verdade, quando você tem uma estratégia centralizada, tá? Um sistema central que vai estar captando todo o esgoto, e você tem uma estação de tratamento de esgoto que está sendo monitorado diariamente a qualidade dessa água, não há nenhum risco, porque tem uma certa segurança e se houver algum ponto crítico, o problema pode ser resolvido rapidamente, né? Porém,
do outro lado, se tiver um problema, afeta todo mundo. Afeta a saúde de muita gente ao mesmo tempo, né? Então, é uma situação que precisa ser controlada diariamente, constantemente. Existe uma série de tecnologias, equipamentos de alerta que vão, obviamente, a cortar um abastecimento caso tenha esse problema, né? Mas, nesses grandes sistemas, a estratégia geralmente é essa. Evidentemente que é importante perceber que quando você chega num ponto de estresse hídrico tão grande, você precisa aproveitar o que tem, né? Agora, uma das grandes discussões está sendo o padrão de qualidade dessa água. Qual que é o melhor padrão de qualidade para evitar a contaminação dos usuários, né? Existem aqueles que alegam que é importante alcançar elevados níveis para uso não potável. Outros já acreditam que precisa relaxar um pouco mais para o uso não potável, para não promover a limpeza, né? Para estar utilizando mais em descarga sanitária, lavagem de pisos, assim por diante, né? Mas é importante encontrar um equilíbrio entre esses parâmetros de qualidade de água para não inviabilizar muitas tecnologias. Nos Estados Unidos, por exemplo, falando em coisas grandes, né? Um país mais rico do mundo, os 2 maiores estados dos Estados Unidos já adotam tecnologias nesse sentido, né? O Texas, há 100 anos, usa água reciclada para irrigação de parques e colheitas, por exemplo. Quer dizer, 100 anos é bastante tempo, né? E a Califórnia, que é o maior estado americano e o mais rico, há 40 anos já recicla água de esgoto e até dessaliniza parte da água do mar. Também experiências importantes mostrando que, quer dizer, as soluções são variadas e de acordo com cada necessidade do país, não é mesmo? Claro, claro. É importante perceber também que o reuso doméstico de água, ele pode ser utilizado também, não apenas na irrigação, ele pode ser utilizado também na aquicultura, né? Criação de peixes e assim por diante. Então, existem diferentes possibilidades. Eu acho que no Brasil, nós ainda estamos evoluindo, a gente ainda está um passo de cada vez, tá? Mas será a gente ainda tem muito que evoluir. Será que é porque a gente tem muita, entre aspas, abundância de água que a gente tem tanta preguiça de... Eu acho que no momento em que teve a crise no sistema Cantareira em São Paulo, quando as pessoas ficaram sem água, tá, a visão começou a mudar. Fundos setoriais também começaram a ser direcionados a essa questão da água. O Distrito Federal vem em seguida com uma crise hídrica que a gente está até hoje com um abastecimento aí controlado, né, com racionamento. Então, quando isso começa a acontecer, as pessoas começam a ficar sem água, elas vão começar a buscar fontes alternativas para o seu abastecimento. Porque senão, obviamente, numa residência, é um sério problema. Você ficar sem dar descarga, sem tomar banho, sem ter água para beber, para cozinhar, assim por diante. Mas se a gente pensar no lado do comércio também, isso pode até afetar o PIB nacional. No exemplo de São Paulo, tiveram vários diferentes empresas, restaurantes que tiveram a sua receita afetada pelo corte no abastecimento de água. E muitos começaram a buscar alternativas nesse abastecimento, usando a água da chuva, por exemplo, ou até mesmo reutilizando parte da sua água em fins não potáveis. Em Brasília, que nós estamos tendo esse racionamento, que é um a cada 6 dias, né, de corte de abastecimento de água, a gente tem vários restaurantes que eles deixam, nos dias de racionamento, eles servem as coisas em descartáveis, né, de plástico ou de papel, para não ter muita louça para lavar no final do dia, porque não tem água. Infelizmente, porque isso, na verdade, acaba gerando impacto ambiental. Um impacto ambiental, né, com os resíduos gerados. Agora, é importante ressaltar também que o reuso de água, ele é uma tecnologia de custo elevado. Tá? E nesses momentos de estresse hídrico, é importante também ter um maior investimento voltado, primeiro, ao uso racional. Reduzir o consumo de água antes de estar reutilizando uma fonte alternativa, né? 2, no setor doméstico, residencial, é importante, primeiro, captar uma água da chuva, usar uma água de melhor qualidade, né? Evidentemente que um edifício residencial, a melhor solução seria reusar, fazer o reuso das águas dos chuveiros, da lavanderia, na descarga sanitária, lavagem de pisos, né? Mas se você pegar um edifício de escritórios, onde você não vai ter uma grande demanda em descarga sanitária, você não vai ter uma grande oferta de água de chuva, aí o caso é realmente pegar todo o esgoto do edifício
Vou dar o Ministério, por exemplo, ou o Senado. Você capta todo esse efluente, esse esgoto, trata ele numa microestação de tratamento que fica dentro do edifício e reutiliza essa água tratada na descarga sanitária, que vai representar em pelo menos 50% do consumo predial, se não chegar a 80%. Agora, nas casas comuns, a água do chuveiro, a água da torneira, da pia, né, a água de descarga, elas vão pela mesma tubulação? Geralmente, a água de chuveiro, lavatório, mistura com a tubulação do vaso sanitário. Então, se você quer aproveitar a água do chuveiro do lavatório, você tem que separar essa tubulação. Isso vai gerar um custo, uma reforma. Num prédio de apartamentos, isso pode impactar, ter um impacto reduzido. Mas numa casa, em geral, não é viável. Uma casa, uma família de moradores, uma residência unifamiliar, o que vale mesmo a pena é aproveitar a água da chuva, captar essa água do telhado e aproveitar da melhor maneira possível. Existem diferentes métodos e técnicas para adaptar o edifício ou uma casa, reduzindo os custos de reforma, né? Em grande parte, uma reforma dessas, tá? Ela pode se pagar em torno de 5 a 10 anos. Vai tudo depender a cada caso e região do país que você se encontra. Então, é um investimento que para muitas famílias não é acessível, né? Exatamente. Então, a gente teria que realmente partir para essas opções, né? É um investimento a longo prazo. Então, aí que vem a necessidade de incentivos fiscais, incentivos financeiros. Uma tarifa de água e esgoto diferenciada para essas famílias que estão aproveitando essa fonte alternativa. São mecanismos de incentivo para a população geral estar investindo. Você usou o exemplo, por exemplo, da Austrália. Na Austrália, o governo australiano, ele dá um crédito para a família investir num reservatório de água de chuva. Ele tem linhas de crédito, de financiamento, com taxas de juros diferenciados. Então, esse financiamento pode ser pago pelas economias sendo geradas na conta de água. Então, essas estratégias precisam ser revisadas e elas precisam ser incentivadas para a população geral. Se comenta muito que, como a maioria das empresas de abastecimento de água e esgoto no Brasil são empresas já particulares, privadas, né? Muitas são, né? Que não haveria interesse numa empresa que vive de vender água, de incentivar a economia das pessoas de água. É verdade, mas até um certo ponto, tá? A gente tem que perceber também que é interesse também das concessionárias em ter um controle dessa demanda, da elevada demanda. Elas são responsáveis em garantir um abastecimento contínuo e de qualidade a moradores, às unidades consumidoras. E quando você chega num ponto crítico, isso fica bastante preocupante para as concessionárias. E é importante perceber também que é um bom negócio para as concessionárias reduzir seus gastos com um processo de tratamento de água e de esgoto. Né? Então, essas economias geradas para a concessionária, na verdade, podem vir bem a calhar. A gente depende realmente, em muitos casos, dos incentivos que são dados pelos governos, tanto federal como os locais dos governos. No Japão, a gente tem algum caso interessante, que o reuso da água há 50 anos já foi tornado obrigatório nas indústrias de Tóquio e Nagoya, que são as duas maiores cidades do país, né? Desde a década de 80 do século passado, a água reciclada também já é usada em descargas e limpeza. A gente observa que isso já é recorrente em muitos países do mundo, né? E também por uma determinação, uma mudança legal, todos os grandes prédios têm que contar com sistemas de tratamento e reuso. Medidas como essa, o Brasil já teria condições de já estar pensando em adotar? Olha, na verdade já existem algumas leis distritais, a nível estadual também, que já obrigam uma unidade com seu edifício a aproveitar a água da chuva, fazer o reuso de água. Mas você simplesmente publicar uma lei sem dar os incentivos necessários para que isso vá para frente, você acaba, na verdade, inviabilizando, né? Nós temos projeto de lei, por exemplo, que está, acho que até no Senado mesmo, tramitando aqui, né? Tentando incluir um artigo na lei do saneamento que permita
que a água da chuva seja tratada a nível potável e que se possa misturar essa água na caixa d'água do prédio. Então, você não precisaria de uma rede distinta, separada. Isso facilita muito, isso reduz muito os custos. Esse processo não é muito caro, né? Ele acaba reduzindo muito, sim. Ele não é muito caro. Para você tratar a água de chuva e torná-la potável. Mas existe um certo risco. A água da chuva é uma água de boa qualidade. Mas no momento que ela entra em contato com uma superfície de coleta, né, o telhado... A calha, né? A calha, ela pode se contaminar aí com fezes de aves que têm bactérias, protozoários, né? E podem afetar a saúde dos usuários. Então, é necessário uma desinfecção e um controle, uma unidade de controle que vá garantir que essa água, caso não atinja o padrão necessário, não vá contaminar os usuários, os moradores do edifício, tá? Mas os projetos de lei, ou essas leis que estão tramitando ou que vão ser publicadas, tá? Elas, por si só, na verdade, elas não serão suficientes. É necessário ter aí fundos de investimento, precisa investir, incentivar a população geral. Eu acho que a parte jurídica é crucial, acho que é um primeiro momento. Mas para que essa lei vá para frente, é necessário aí incentivos financeiros. Um último exemplo do mundo aqui, Israel. Israel é um país realmente onde você vê que nós temos criadores eles foram os criadores da irrigação por gotejamento no início do século XX, os agricultores que viviam naquela região há mais de 100 anos. Em Israel, 80%, 90% dos esgotos são tratados e reutilizados, enquanto no Brasil, como o senhor mencionou, cerca de 80% do nosso esgoto sequer é tratado, né? E uma usina só de dessalinização em Israel, que é Askelon, trata 40% da água potável do país. É um país pequeno, realmente, é uma população pequena, mas é um exemplo importante, né? Com certeza, eu acho que essas regiões áridas, elas como já vêm sofrendo há muitos anos com a escassez hídrica, elas já vêm se adaptando. Agora, o exemplo de Israel, ele tem um planejamento estratégico excelente, ele tem uma gestão da água excelente, né? Eu acho que o Brasil ainda falta muito para chegar ali, nesse nível de Israel. A gente tem muito que aprender com Israel, na verdade, tá? Mas, na verdade, é que a gestão da água no nosso país, ela é focada na oferta. Então, na medida em que a demanda por água vai aumentando, novos recursos hídricos vão sendo explorados, novos sistemas produtores vão sendo construídos, milhões, bilhões são investidos nessas obras faraônicas. Né? Mais ou menos como... Mas pouco está sendo dada atenção no controle da demanda. Né? A gente não vê muito investimento voltado à população, voltado à sociedade, para a sociedade estar promovendo o uso racional, reduzindo o seu consumo, utilizando a água da chuva, fazendo o reuso de água. Então, na verdade, é necessário mudar essa gestão. Né? Ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, controlar mais a demanda, ter maiores investimentos sobre a demanda da água. No nosso caso, Distrito Federal, o nosso problema vai ser resolvido explorando um recurso hídrico que não está mais no nosso estado, está no estado de Goiás, não está mais no Distrito Federal. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Que o Corumbá 4, na verdade, ele vai servir para gerar energia para o estado de Goiás e para o Distrito Federal, e para abastecer água para o Distrito Federal e Goiás. Então, podem surgir conflitos em cima desse recurso. Se fala muito também, não em escala regional, como estamos falando aqui, mas também das guerras pela água no futuro. Isso eu acho que isso é um cenário realmente previsível? A água, um rio, ele não obedece aos territórios políticos. Ele segue a gravidade, né? Ele trabalha com a bacia, né? Então, às vezes, você tem um rio que nasce num determinado país e passa por um outro país, né? Então, historicamente, já tem alguns casos de conflitos sobre a água. Em Israel mesmo, né? O Rio Jordão, Israel, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante gerenciar essa água dentro do nosso próprio território, da unidade da gestão, né?
Professor Daniel Santana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E o senhor vai estar participando do Fórum da Água, né? Em breve estarei dando uma palestra lá. Tá bom, boa sorte. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar o nosso endereço, senado.leg.br/tv. Ou então você pode usar o canal do YouTube da TV Senado, é tvsenado.youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, mande um WhatsApp para a gente, 61999661616. Ou telefone de graça para o 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.